Olá pessoal, paz do Senhor, hoje é segunda-feira e nós vamos aqui para mais um momento devocional com a palavra de Deus. Então já pega aí a sua Bíblia, o seu caderno e vem aqui anotando e anote tudo aquilo que o Espírito Santo ministrar ao teu coração. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional que todas as segundas-feiras, se assim o Senhor me permitir, eu estarei aqui gravando aqui esse devocional para a glória de Deus. E eu já quero aqui começar compartilhando o tema de hoje, dessa devocional, que é a crucificação de Jesus. E o texto base do qual nós vamos aqui estar vendo se encontra em João, capítulo 19, do 17 ao 27. Tá? Então, João, capítulo 19, do 17 ao 27, que diz assim, meu subtítulo, a crucificação. E levando ele às costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos, não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse, sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida, toda de alta a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem amava, que é João, estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. 27. Depois disse aos discípulos, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Então nós vamos ver aqui, descorrer aqui um pouquinho sobre tudo aquilo, né, da crucificação de Jesus. E nós temos muito que aprender com a crucificação de Jesus. Então, a exposição do texto, ela vai começar assim. Esse é um texto-chave para a nossa salvação. Cristo na cruz, recebendo a ira de Deus. Desde a 3ª hora do dia, no seu relógio, 9 da manhã até a 9ª hora, ou equivalente a 3 da tarde. Foi durante esse tempo que o Santo se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, já para começar, quem merecia aquela cruz éramos eu e você, pecadores, pessoas que rejeitamos a Cristo. Rejeitamos a Cristo quando nós desobedecemos a sua palavra, quando desejamos fazer as nossas vontades e não as vontades do Senhor. Rejeitamos a Cristo, crucificamos a Cristo novamente, soltamos o Barrabás da nossa alma, nossa vontade, quando desejamos viver os nossos sonhos, quando desejamos viver para as nossas vontades, para as nossas concupiscências da carne, e dizemos não aos sonhos de Deus, que os sonhos de Deus podem esperar. Então, toda vez que nós desejamos viver a nossa vontade, nós estamos liberando Barrabás e crucificando a Cristo novamente. Naquele tempo foi uma crucificação física. Jesus realmente precisou ir para a cruz para que através da crucificação e morte de cruz pudesse haver salvação de almas e remissão de pecados, e que através da cruz, eu e você, os nossos pecados cometidos, o Senhor
o Senhor nos perdoaria através da crucificação, do teu sangue derramado. Então, o que nos purifica de todo pecado é o sangue de Cristo Jesus. Óbvio, né, que para nos arrependermos tem que haver uma vida de arrependimento, tem que haver uma confissão, né, desse pecado, e pecado ele precisa ser dado nome, liberado o nome desse pecado do qual você pecou, e saiba que tudo há uma consequência. Porém, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós nos arrependemos e entregamos e nós declaramos e proferimos o nosso pecado diante dele. Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas ele também é fiel e justo para que nós venhamos colher as nossas consequências dos nossos pecados, dos nossos atos. Então, não libere Barrabás a sua alma, mas o seu Barrabás, a sua alma, ele precisa ser crucificado todos os dias. Quem precisa ser crucificado é a nossa carne. Você não pode crucificar e esquecer do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque a partir do momento, nós vamos ver isso na discussão, que a partir do momento que você se esquece do sacrifício para viver as tuas vontades, porque você só se esquece achando que você vai viver uma vida eterna nessa terra. Quando você se encanta com as coisas dessa terra, aí você esquece o sacrifício. Aí você passa a viver a sua vontade. Então que jamais venhamos nos esquecer do sacrifício de Jesus, porque esquecer do sacrifício é negar a quem se sacrificou por mim e por você. Então nós vamos ver isso agora. Que se encontra aqui, ó, discussão. A zombaria dos incrédulos nessa passagem salta aos nossos olhos. Como é triste ver que Jesus foi rejeitado, zombado pelos seus. É bem provável que como cristãos já tenhamos sofrido, guardadas as devidas proporções, algo desse tipo: zombaria, escárnios, humilhação por sermos fiéis a Deus e ao seu propósito para nós. Jesus ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. E mais, e até hoje, com as nossas atitudes, nós rejeitamos a Cristo, aquele do qual foi pendurado no madeiro, e quem deveria estar sendo pendurado no madeiro seria eu e você. Quem deveria levar o título de maldito seria eu e você, mas ele se fez maldito por nós. Quando nós rejeitamos a Cristo, nós não obedecemos a ele. Quando nós rejeitamos a Cristo com as nossas atitudes, quando não obedecemos a ele, então nós só vamos conseguir ter atitudes de obediência quando, óbvio, nós obedecemos ao Senhor. Quando que eu paro de rejeitar? Quando eu obedeço a palavra. Quando eu digo sim para o Senhor, e dizer sim para Ele, não é só dizer sim para viver as melhores coisas, para viver as promessas, mas é dizer sim também ao sofrimento. É dizer sim, tomar a sua cruz todos os dias e fazer a vontade do Pai, e fazer a vontade dele. Em Mateus capítulo 10, versículo 22, vai dizer assim: e por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Você quer ser salvo? Como eu já disse, salvação você pode perder a sua salvação. A salvação não é uma vez que você conquistou, levantou as mãos, e uma vez salvo para sempre. Não. Muito pelo contrário, você pode perder a sua salvação quando você não obedece ao Senhor. Quando você quer fazer as suas vontades, você perde a sua salvação. Mas quando você quer realmente ser salvo, porque salvo é todos os dias, salvação ela é individual, todos os dias você tem que buscar pela sua salvação. Mas se você quer ser salvo no fim, né? Você precisa de uma coisa: permanecer em obedecer ao Senhor, permanecer na santidade. O evangelho, ele não é um sacrifício. Por mais que tenha sido um sacrifício, Jesus indo para a cruz foi um sacrifício para a humanidade, para que a humanidade fosse resgatada e reconciliada novamente com Deus. Porém, não é um sacrifício servir a Jesus, mas é um privilégio. E dizer sim e permanecer para que a gente possa herdar a vida eterna é dizer sim para os sofrimentos, é dizer sim ao chamado. E dizer sim para o chamado muitas vezes é você andar sozinho. Muitas vezes você vai ser perseguido. Muitas vezes você vai ser caluniado. Muitas vezes você vai ser zombado. E eu já contei aqui para vocês, eu já fui diversas e por inúmeras vezes eu fui zombada por causa da minha fé. E uma das coisas que eu sempre falo: você tem que parar de deixar as pessoas ficarem dando pitaco, opinião sobre a sua fé, porque a visão foi Deus que deu para você. Então ninguém é obrigado a acreditar naquilo que Deus deu para você, basta você acreditar.
Então você sim vai ser escarnecido por servir a Jesus, por seguir a Jesus, pela palavra do qual é pregada, você será zombado, você será escarnecido. Mas a diferença é se você permanecer firme diante das provações, diante da zombaria, diante das calúnias, diante da perseguição, diante das provas, diante das promessas. Ah, Laís, mas é fácil permanecer diante das promessas, será? Será que quando você estiver vivendo tudo aquilo, ou um terço, ou um mínimo das promessas, você não se desvia? Então é necessário que em todos os momentos, no vale, a gente pode renunciar a Cristo. Nas promessas, a gente pode se esquecer de Cristo e também sair da presença dele. Então, em todo tempo, você precisa permanecer. E permanecer, peça para o Espírito Santo guardar o seu coração, que independente das estações, dos momentos que você esteja passando, peça para que ele guarde o seu coração, para que você não negue e nem rejeite o nome de Cristo. Porque eu sei que muitos querem as bênçãos, mas nem todos querem o dono da bênção junto. Então isso são escolhas que nós fazemos da mesma maneira que nós rejeitamos a Cristo com as nossas atitudes, que nós soltamos o nosso Barrabás, as nossas vontades, a nossa alma, os nossos desejos carnais, as nossas concupiscências. Da mesma forma, existe também um outro lado, quando você é fiel, quando você permanece, você será salvo. E permanecer é permanecer em todas as estações. Da mesma forma que você pode rejeitar, você também pode ser rejeitado por Cristo, que é isso que ele fala. Se você me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas se você não me negar diante dos homens, eu também não te negarei diante de meu Pai. Então, veja que evangelho é uma questão de escolha. Ou você realmente segue e serve, ou você não segue e não serve a Cristo. O objetivo vai dizer assim: o objetivo desse texto é mostrar com certos detalhes como foi o momento máximo do sacrifício de Jesus. Sua crucificação é lembrada por todos nós até hoje, como um momento único na história. Estamos estudando essa lição no dia de hoje justamente por esse motivo. Jesus se fez pecado por nós. E nesse texto deixa tudo isso muito claro. E olha só, um objetivo, como eu falei desde o começo, que jamais, independente das circunstâncias que nós venhamos passar, ou por desertos, ou no palácio, tá? Ou no calabouço, ou no palácio, que jamais venhamos esquecer do sacrifício de Jesus. Esquecer do sacrifício de Jesus é negá-lo. Então, independente, eu não sei qual é o momento que você esteja passando, nesse exato momento, eu não sei a que tempo, a que hora que você vai ver esse devocional. Eu não sei pelas coisas que você está passando. E uma coisa que eu te falo, não negue a sua história. Não tenha vergonha, não se envergonhe da sua história, daquilo que você esteja passando, porque é tudo um momento. Mas no seu momento, não venda, né? Como Esaú fez, ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então não seja um Esaú a ponto de vender por um momento de fome, por um momento de desespero. No momento de desespero, não faça promessas. Aliás, no momento de desespero, também promessas, né? No momento de desespero, a gente acaba fazendo promessas, no momento da raiva, no momento da ira, mas não prometa nada. Não profira palavras do qual você depois vai se arrepender, porque a palavra vazia, ela não volta mais. Ela não volta mais. E nos seus momentos de mais felicidade, também não prometa algo que você não possa cumprir. Se você prometer, você cumpra. Por isso, vigie as suas palavras. Peça para que o Senhor coloque guarda nas suas bocas, nos seus lábios, para que você não peque contra o Senhor, porque tudo aquilo que você promete, cumpra. Ainda que seja um mínimo, mas cumpra. Faça. Honra o nome de Cristo, honre aquilo que você diz que você carrega sobre a sua vida, porque dizer que é cristão é muito fácil, mas ter atitudes e atos de justiça de um cristão, isso é totalmente diferente. Então você quer demonstrar que serve a Cristo? Obedeça, honre a Ele, seja fiel a Ele, mas independente dos seus momentos que talvez você esteja vivendo, ou no palácio ou no calabouço, não esqueça do sacrifício de Jesus, porque esquecer do sacrifício de Jesus é negá-lo. E nós vamos para o contexto que diz assim: a crucificação era um símbolo de humilhação e condenação do Império Romano.
lá na lei de Moisés, simboliza maldição. Ali no lugar chamado Gólgota, ou lugar de caveira, estava preparado o cenário de morte para o nosso Messias, juntamente aos ladrões. Ele foi exposto à mais profunda humilhação. Soldados sem temor e reverência disputando suas roupas. Judeus o rejeitando como seu rei. No fim do texto, algo impressionante. A mãe de Jesus e João estavam ali, vendo todo esse sofrimento junto a Maria, mulher de Clopas. Olha isso. E Maria Madalena. Jesus fita o olhar em sua mãe e no discípulo amado e diz que eles agora fazem parte de uma família. E isso tem reflexo em nossa vida também. Todos aqueles que seguem a Cristo, todos aqueles que seguem o crucificado, fazem parte da mesma família. Somos da família de Deus, graças à crucificação, ou seja, o sacrifício de Jesus. E olha agora isso. Para os romanos, a crucificação de Jesus era uma punição, como nós vemos, era uma maldição na lei de Moisés. Mais cruel e terrível que poderia existir. Jesus estava sendo igualado a todos, porém não como todos. Todos tinham motivos para estar ali, menos Jesus. Jesus, ele não tinha motivos para poder estar ali, mas o povo do qual ele veio, do qual ele escolheu, esse mesmo povo, o crucificou Jesus e pediu para que soltasse um ladrão, um bandido, Barrabás. Por isso que eu comecei falando, a quem você tem crucificado e a quem você tem soltado. Muitas das vezes, nós queremos ver as nossas vontades, viver as nossas vontades é negar a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. E eu sei que muitas das vezes não é fácil viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se a Bíblia diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, nós não estamos isentos de passar pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus por um luto, porque nós não vemos como o Senhor vê. Um desemprego, uma porta fechada, talvez o seu ministério não esteja da forma como você deseja, talvez você não conseguiu ainda gerar, ainda o médico tem dito que você é estéril e você não consegue gerar, ou talvez você está esperando por uma promessa de um casamento e o seu varão, a sua varoa, enfim, está para chegar e ainda nada e você está sozinha. Quantas circunstâncias e quantos momentos ou quantos sonhos você tem e talvez Deus tenha dito nenhum não para você, mas espera só mais um pouquinho, porque tudo aquilo que eu tenho para fazer na sua vida eu vou cumprir, mas é no meu tempo, não é no teu tempo. Então não adianta querer por cansaço, por fadiga ou por desespero, querer dar um jeitinho brasileiro para o Senhor e ajudar Ele com que a promessa se cumpra antes do tempo. Comer um fruto fora do tempo, você vai acabar passando mal, você nem vai acabar aproveitando e degustando o fruto. Como eu já falei aqui, o tempo errado, ele toma o encanto do tempo certo. Você querer viver um tempo fora do tempo que Deus tem para você é frustração. Você acaba se magoando, se frustrando e frustrando quem está ao seu redor também. Então a melhor coisa, se guarde, se preserve, mas não negue a vontade de Deus. Porque viver a vontade de Deus nem sempre será igual a nossa. A nossa nós achamos que é perfeita, mas a nossa é imperfeita. Mas a de Jesus, ela continua e ela permanece sendo perfeita em todos os momentos e em todos os detalhes. A vontade de Jesus, ela permanece perfeita na minha e na sua vida. Então, quer viver a perfeição da vontade de Deus, mesmo com laudos médicos, mesmo com situações adversas? Viva, porque você vai entender lá na frente tudo o que você passou cooperou para o bem. A cruz não parecia ser a crucificação, a cruz, o sangue derramado, a zombaria com Jesus, o povo dizendo solta Barrabás e crucifica Jesus. Era um cenário totalmente humilhante, frustrante. O que poderia sair de tudo isso? Mas Deus já havia falado que através da morte de seu filho, por uma morte de cruz, haveria salvação à humanidade. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós estamos proclamando o nome de Cristo, se você proclama o nome de Cristo, se você carrega o nome de Cristo, ao olhar para trás, nos lembrar do sacrifício de Jesus, é saber que valeu a pena. E a cada dia valerá a pena servir a Jesus. Valerá a pena proclamar o nome dele, sabendo que haverá salvação, libertação, cura e muito mais do que isso.
uma vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Então, o que para você, aos nossos olhos, a cruz não faria sentido, o que você está vivendo hoje não faz sentido com a promessa. Mas tudo isso está cooperando para o seu próprio bem. Porque é isso o que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Então, tudo que você passa tem um motivo, tem um propósito. Não é um porquê, mas é um pra quê que está cooperando tudo isso para que o nome de Cristo seja glorificado. Em Mateus capítulo 10, 50 vai dizer assim, olha só. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Quando você faz a vontade de Deus e obedece a Deus, você é considerado e chamado da família de Deus. Aí agora fica uma perguntinha para sua reflexão. Você tem feito a vontade de Deus? Porque quem faz a vontade de Deus é considerado como membro e família de Deus. Se você não faz, você pode ter certeza disso, você não faz parte da vontade de Deus. Você já parou para pensar quantas vezes você negou a vontade de Deus, você não quis viver a vontade de Deus? Não é só o fato de não querer viver a vontade de Deus, mas quando você não quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você também não faz parte da família de Deus. Você só faz parte da família de Deus quando você obedece a Deus. Quando você renuncia suas vontades para viver a vontade de Deus, então sim você será considerado membro da família de Deus. Só assim que você, não só você será considerado da família de Deus aqui terrena, mas também celestial. Por isso que só entrará no reino de Deus aqueles que fizeram a vontade de Deus, que foram fiéis a Deus. Você quer se assentar junto com o Senhor, você quer estar na eternidade, você precisa fazer a vontade dele. Não é somente não fazer parte de uma família aqui terrena, mas é de uma celestial também. Existe uma eternidade. E para onde você vai? Porque no inferno não há união, só há desunião, não há comunhão. Então você escolhe, quando você decide não obedecer à vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo, das suas concupiscências, da sua vontade. Você está soltando e liberando Barrabás. Então Barrabás não faz parte da família de Deus. Barrabás é aquele que mata, aquele que destrói, aquele que não zela por comunhão, mas aquele que causa contendas. E a quem você vai escolher e vai decidir fazer parte de uma família terrena e celestial? A quem você vai obedecer? A quem você dará a voz? E a conclusão, ela vai dizer assim: ele veio a esse mundo justamente para essa bendita hora. Por isso os magos o presentearam com mirra em seu nascimento. O texto nos mostra seu sacrifício, o auge da sua dor e rejeição, mas também o auge do plano soberano de Deus, firmado desde a fundação do mundo. O Santo de Deus, abandonado pelo Pai, mas nos aproximando dele. Jesus precisou ser aparentemente abandonado pelo Pai na cruz, da qual Deus estava olhando para o seu próprio Filho Jesus. Mas esse aparente abandono foi a ponte que nos religou, que nos reconectou novamente com Deus. Se não houvesse cruz, se não houvesse sacrifício, sangue derramado, nós jamais voltaríamos para o Pai, nós jamais teríamos comunhão, intimidade, nós jamais seríamos novamente religados com Deus. É como se fosse um cordão umbilical quando o bebezinho nasce. Para quem é mãe vai me entender, eu não sou mãe, não tenho filhos, óbvio. O cordão umbilical ele é cortado para que esse bebê possa vir para fora. Já com Jesus é como se fosse esse cordão umbilical que nos reconecta novamente, essa ligadura que nos liga novamente com o Pai, novamente com Deus. E só nós que temos uma tesoura nas mãos é que podemos cortar quando nós decidimos não viver a vontade, os planos e os sonhos de Deus para nossas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado, porque assim como Pedro, na sua bainha, ele tinha uma espada que ele cortou a orelha de mal, que Jesus foi lá e religou novamente, ele fez ali a primeira cirurgia plástica. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós cortamos. Cortar é deixar de viver a vontade de Deus. Quando nós dizemos sim para o Senhor, mas não
para as coisas que talvez aparentemente aos nossos olhos não faz tão bem assim para o nosso momento, para nossas circunstâncias. Então não negue os seus momentos, não negue aquilo que você está vivendo hoje, porque o que você vive hoje será a resposta de um grande milagre, de uma grande bênção e de testemunho para alcançar muitas e outras vidas. Amém? E a aplicação vai terminar assim. Nunca permita pensamentos de culpa quanto aos pecados outrora cometidos. Lembre-se sempre que foi pago um alto preço na cruz para que você pudesse ser chamado filho de Deus. Leve consigo o momento do sacrifício de Jesus, mas lembre-se sempre que se você quiser segui-lo, precisará levar também a sua cruz. Então, como eu falei, quando você levanta a sua mão e diz, eu aceito Jesus, eu recebo Jesus, eu quero Jesus, você também está aceitando ao chamado, ao convite de negar a si mesmo, negar as suas vontades, você está aceitando o chamado de carregar a sua própria cruz. Basta cada dia o seu próprio mal. Então se permita carregar a cruz de Cristo. Se permita pensar como a Bíblia diz. Se permita pensar como Cristo pensa. E se permita, como a Bíblia diz, negar-se a si mesmo pelo nome de Cristo. E pensar como Cristo pensa é pensar fora da forma, pensar fora da caixinha. É pensar como ninguém talvez esteja pensando, é você pensar fora da caixinha. É Jesus pedir loucuras para você fazer, pedidos inusitados para ele fazer, porque ele pode te pedir. Ele é Deus. E talvez ele vai querer saber aonde está a sua fé. Quando Pedro diz, Jesus, se é tu mesmo, manda-me ter contigo, ele estava dentro do barco, Jesus estava andando sobre as águas. Eu sei que ali Jesus não fez um pedido, mas só pela presença de Jesus estava ali, era como se Jesus estava falando, eu quero saber de qual dos meus discípulos, de qual dos meus filhos vai ter coragem no meio dessa tempestade de andar e caminhar comigo por cima das águas, por cima dos problemas, por cima das adversidades, das perseguições, das calúnias, em meio a portas fechadas. Eu quero saber quem dos meus filhos terá coragem de caminhar comigo no meio dessa tempestade. Ele não fez um convite, só que a presença de Jesus sempre nos fará um convite de andar além do nosso pensamento, além das nossas limitações. A presença de Jesus ali, em meio àquela tempestade, fez algo, mexeu com as estruturas de Pedro para tal ponto, Jesus não ter precisado falar absolutamente nada, nem ter feito um convite, mas a presença de Jesus que iluminou tudo naquele lugar. A presença de Jesus incomodou Pedro a tal ponto dele ficar meio duvidoso e falar assim, Jesus, é o Senhor mesmo? Sim, Pedro, sou eu. Então, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Olha a ousadia dele. Ele sabia quem estava por cima das águas e ele sabia que ele poderia sair do barco dele e que se por um acaso ele afundasse, ele sabia também quem era o mestre que já tinha ressuscitado, curado, já tinha alimentado uma multidão. Ele sabia, Pedro sabia, que o mesmo Jesus que operou tantos milagres, ele sabia que se ele saísse do barco, se por um momento ele caísse ou tirasse os olhos de Jesus, Jesus o retornaria novamente, Jesus ajudaria, levantaria ele novamente para o novo e vivo caminho. Então, Jesus não precisou fazer um convite para ele, mas as circunstâncias de uma tempestade que estava acontecendo, e ele vê Jesus e ele acha que é um fantasma, e os discípulos começam a ficar desesperados, ele percebe algo, que a presença de Jesus, ela todos os dias nos faz um convite. E você precisa se permitir a sentir a presença de Jesus, independente se as pessoas estão sentindo ou não, independente se as pessoas estão adorando ou não, independente se as pessoas estão entregando o seu culto a Deus ou não. Você precisa chamar a presença dele. Você precisa desejar a presença dele. Você precisa ter a sensibilidade para perceber que ele está aqui nesse momento. Você precisa ter essa sensibilidade para perceber que ele está aqui nesse momento. Você precisa ter essa sensibilidade de não, toda vez você vai para um culto e você fala, eu já sei o que vai acontecer. Não. Isso é muito medíocre da sua parte se você pensar assim. Mas se você começar a mudar a sua mentalidade
e saber que todas as vezes que você se achega à presença de Jesus, você pode ser tocado de uma forma diferente e você pode se surpreender na presença de Jesus, tudo muda. E isso não depende do pastor, não depende do ministro de louvor, não depende de ninguém, dos diáconos, dos presbíteros, não depende de ninguém. Isso só depende de você. Esse é o seu culto racional do qual você presta a Deus. Você quer mais dele, então entregue mais de você. Você quer tudo dele, então entregue tudo de você a ele. Se rasgue, se quebrante, entregue tudo de você a ele, que você terá tudo dele. E quando você perceber que você tem tudo dele, aí então você só vai se dar conta e vai perceber que tudo que você quis do terreno, tudo que você quis dessa terra, era tudo passageiro, porque tudo que você precisava, você já tinha, estava tão pertinho de você, que você procurou por coisas do qual não supriria a sua alma. Então, seguir a Jesus e aceitar a presença dele, Pedro teve que negar os seus medos para poder sair do barco, para viver uma experiência extraordinária. E se Pedro não sai, talvez nós não teríamos essa experiência escrita e descrita na palavra de Deus, para nos encorajar a nos aproximar da presença de Jesus, porque só a presença dele é um convite. A presença de Jesus é um convite para que venhamos caminhar no profundo, para que venhamos descer no profundo, para que venhamos mergulhar no profundo da presença dele. Amém? Fica aqui esse devocional e fica agora aqui algumas aplicações diárias de algumas perguntinhas para sua própria reflexão e meditação. Você se sente representado por Cristo na cruz? Segundo, tem ciência de que a ira de Deus era para ser derramada sobre sua vida por causa de seus pecados, mas Cristo livrou você de tamanho dano? Jesus, na verdade, te livrou da escravidão, do lamaçal do pecado. Ele te livrou, ele te resgatou para uma nova vida com ele. Você se sente perdoado e amado quando olha para a cruz? Como eu falei aqui, tem muitas meninas que querem ser amadas por homens, ou muitos homens querem ser amados por mulheres, mas a diferença é que não foram ainda encontrados por Cristo. Porque a partir do momento que você olha para a cruz, você vê quanto você é amado, quanto você é amada, quanto você foi perdoado e perdoada, redimido. Muitos querem um amor verdadeiro, querem viver um amor verdadeiro, e isso não é errado, tá? Não tem nada de errado em querer viver um amor verdadeiro, um amor que seja eterno. Mas querem que alguém morra por você, e esse alguém morreu e ele se chama Jesus. Ele morreu por você. Então aceite o sacrifício, aceite a cruz na sua vida. Você já falou da mensagem da cruz para alguém? E eu vou redefinir essa pergunta. Você já falou da mensagem da cruz para alguém hoje? Você falou da mensagem da cruz para alguém hoje? Você talvez compartilhou uma postagem nas suas redes sociais? Porque qual o motivo e a essência do qual você tem uma rede social? Para ficar curiando, xeretando a vida das pessoas? Ou, enfim, para ficar um debate ali que, enfim, só vai se desgastar e pode ser que muitas pessoas se afastem do caminho de Cristo? Qual o seu intuito de ter uma rede social se não for para usar de plataforma e de holofote para anunciar a mensagem de Cristo? Em tudo que você faz, você precisa anunciar a Cristo. Seja no comer, no vestir, seja nos mínimos detalhes que você anuncia a Cristo. Qual a importância do sacrifício de Jesus para você? Você se sente perdoado por Deus por meio de Cristo? E é isso, pessoal. Fica aqui o nosso devocional. Espero que você tenha sido aí tremendamente abençoado e abençoada. Então não deixe de compartilhar essa devocional com quem precisa. Chame outras pessoas para poder estarem aqui comigo aqui na segunda-feira. Não me deixe aqui sozinha, tá? Vem aqui, faça parte desse devocional, porque não somente vocês aprendem, mas eu que estou aqui do outro lado, eu aprendo muito. E quanto mais eu aprendo, mais eu sei que não sei de nada. Essa é a verdade, porque a palavra do Senhor é inesgotável. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, todos os dias eu estou aprendendo. Todos os dias o Senhor me chama a um convite à obediência, a uma vida de santidade, de me negar a mim mesmo, e não é fácil. Mas eu sei que sempre valerá a pena.
E é isso, pessoal. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse devocional e que Deus abençoe ricamente a sua semana, que você possa aí ter um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. Só a presença dele, ela te convida para ir e mergulhar mais profundo com Ele, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na doce presença do Espírito Santo. Deus te abençoe.